O governo está tentando aí encontrar uma saída para segurar os preços dos combustíveis. Em Brasília, os ministros da Fazenda e das Minas e Energia se reuniram com o presidente da Petrobras. O problema é o seguinte: a Petrobras já disse que não vai mudar a política de reajustes, que desde julho do ano passado permite exatamente esse sobe e desce aí ao sabor do mercado internacional. E o governo também não pretende mexer nos impostos e receber menos, né? Vou falar sobre isso com o Nilson Clava. Nilson, boa noite para você. É um impasse que parece difícil de ser solucionado. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Pois é, um impasse aí entre a área econômica, a área técnica do governo e a área política que vem sofrendo com esse desgaste do aumento dos preços dos combustíveis, né, Leilane? E aí, diante desse impasse, teve a reunião, mas ficou decidido não decidir, pelo menos por enquanto. E por que isso? Por que essa dificuldade, Leilane? Porque para você alterar o preço do combustível, você pode atacar em duas frentes exclusivamente. A primeira delas é justamente alterar a política de preços, a política de reajustes da Petrobras, que hoje, como você bem explicou, é baseada em dois pontos: o preço internacional do combustível, né, do barril do petróleo, e também é baseada no câmbio. Tendo essas duas variáveis, aí sim a Petrobras aplica essa variação de preço, né, dos combustíveis. Então, uma possibilidade seria uma interferência, uma mudança nessa política de preços para tentar controlar essa alta do preço do combustível. A gente viu, por exemplo, essa notícia que você deu, que a partir de amanhã você vai ter uma queda ali no preço, tanto da gasolina quanto do diesel nas refinarias. A gente não sabe ainda se vai ter o impacto ali diretamente na bomba, mas isso, segundo o presidente da Petrobras, Pedro Parente, se deve justamente ao dólar. Então, se deve à base dessa política de preço que vem sendo adotada pela Petrobras e que, segundo ele, não vai ser alterada, não vai sofrer nenhum tipo de interferência política. Qual a opção que sobra, então, para a área política para tentar diminuir os preços dos combustíveis e diminuir, portanto, esse desgaste? A opção que sobra é diminuir os impostos. Por quê? O combustível que chega ali para o consumidor, ele tem o preço que das refinarias e a esse preço você soma os impostos e você soma também aí a diferença, que é o lucro do revendedor. Então, a possibilidade seria justamente diminuir esses impostos. Aí cabe a quem? A Fazenda. Só que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já adiantou que a Fazenda tem uma resistência em diminuir impostos em meio a essa crise fiscal. Por isso, esse impasse difícil de ser resolvido. Vamos ver, portanto, o que disseram Pedro Parente e Eduardo Guardia mais cedo sobre essas possibilidades. A redução de hoje é simples de entender, é uma redução importante de câmbio ontem, tá certo? Então é prova de que essa política, ela tanto funciona na direção de subir os preços quanto de cair o preço. O Banco Central agiu, tá certo? Interviu com mais intensidade no mercado ontem, houve uma redução de câmbio e isso foi refletido no preço de hoje. Em nenhum momento o governo solicitou à Petrobras que alterasse sua política de preço. Nós não pedimos isso para a Petrobras. Apenas solicitamos ao presidente Pedro Parente que viesse aqui para trazer mais informações sobre esse tema e se e quando tiver alguma decisão nós vamos comunicar. Então não tem nenhuma decisão tomada sobre esse tema. Em nenhum momento pedimos alteração da política de preço da Petrobras. Então nós já fechamos. Apesar dessa dificuldade, desse impasse que a gente está vendo, Leilane, tanto deputados quanto senadores estão tentando articular uma saída que foi, inclusive, verbalizada hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É uma troca, na verdade, com o governo federal, uma compensação. Qual seria o acordo? Os termos são os seguintes: o Congresso Nacional aprova a reoneração da folha de pagamento, ou seja, aquela contribuição de 20% da folha de pagamento para a Previdência de alguns setores. Com o Congresso aprovando essa reoneração, o governo aumenta a sua arrecadação. E aí vai aplicar esse dinheiro arrecadado para tentar diminuir o preço, por exemplo, do diesel. Como isso poderia ser feito? Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mudando a alíquota ali do PIS/COFINS, que é um dos principais impostos que tem um impacto no preço, portanto, final do combustível. A segunda questão, o segundo termo que está nesse acordo é você zerar a CID, que é um outro imposto que também incide quanto sobre a gasolina. Você zeraria esse imposto tanto para a gasolina
quanto para o diesel. Essa é uma tentativa, portanto, de diminuir o preço dos combustíveis, uma alternativa que vem sendo negociada entre Congresso Nacional e o governo. Tanto é que agora o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que vinha resistindo nessa possibilidade de cortar impostos, ele está reunido aqui no Senado Federal com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, justamente para acertar esses pontos. Porque o que diz a Fazenda? Diz o seguinte: olha, tudo bem, a gente até aceita negociar, mas de alguma forma o Congresso Nacional vai ter que dar uma compensação, porque a gente não pode perder a arrecadação no momento de crise, no momento de ajuste fiscal, no momento em que a arrecadação até vem aumentando, mas os problemas fiscais continuam nos cofres do Tesouro, nos cofres da economia brasileira. Portanto, a Fazenda vem negociando os termos desse acordo, a compensação que vai ter e que, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai ser a aprovação dessa reoneração. Ele disse que quer votar esse projeto até a semana que vem, só que aí ele esbarra na própria base governista, né, Leilane, que a gente vem mostrando aqui, tem dificuldade em votar esse projeto e diz o seguinte: ano eleitoral, reoneração pode soar como aumento de impostos. Então o governo vai ter que driblar a resistência da própria base para conseguir, então, fechar esse acordo com o Congresso Nacional e tentar diminuir o preço dos combustíveis. Vamos ver, então, o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre isso. Então, nós já fechamos aqui, né, a aprovação da reoneração, a arrecadação da reoneração, ela vai toda para a redução do diesel, né? E nós estamos trabalhando junto com o governo, já tivemos uma reunião com o ministro Guardia, para zerar a CID também do diesel e da gasolina, para que a gente possa minimizar os efeitos do aumento dos combustíveis, né, na vida de cada um de vocês.